Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício e nesse vídeo eu queria comentar, fazer uma análise sobre o livro O Corcunda de Notre Dame. Essa análise seria uma análise filosófica e espiritual, né? Mas em relação ao verdadeiro livro escrito por Victor Hugo, né? Porque essas versões que tem dos filmes e a versão do desenho animado da Disney não é a verdadeira versão que se encontra no livro. E eu vou comentar sobre a versão original do livro de Victor Hugo, tá? Que contém bastante simbolismo, metáforas que talvez assim passe despercebido para muitas pessoas, né? E que eu gostaria de comentar agora. Vamos começar assim pelos personagens. Nós temos o cardeal Cláudio Frollo, que representa é uma síntese da Igreja Católica. Ele é um símbolo dessa Igreja Católica, né? E no desenrolar dessa história, é como o caminhar dessa igreja, né? O que aconteceu, as consequências e o desenrolar disso tudo, até dentro da história. O outro personagem é o nosso famoso Corcunda, né? Da Catedral de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame, ele se chama Quasimodo. O Quasimodo, o significado desse nome, ele, ele é o domingo, logo após o domingo de Páscoa. Então nós estamos falando num período já de mudanças, né? E Quasimodo, ele é descrito como um ser deformado, um ser com uma corcunda enorme, que tem uma visão assim deficiente, né? Que tem uma audição deficiente. E isso tudo talvez seja um simbolismo que esteja mostrando esse simbolismo de nós mesmos, né? Da pessoa comum que carrega essa corcunda nas costas, que seria esse peso, e que tem toda essa deformidade, né? Que não enxerga, que não escuta. E também a gente pode comentar sobre um outro viés, que seria um viés assim de um tipo de discriminação, até dos próprios pais do Quasimodo, que o abandonaram na igreja pelo fato dele ser assim, vamos dizer, como um monstro, né? E aí fica essa questão, né, de você ser excluído por esse motivo, né? Os próprios pais abandonaram o Quasimodo.
porta da igreja. O outro personagem é a Esmeralda. Quem é a Esmeralda? Esmeralda representa o quê? É uma metáfora de que a esmeralda ela é uma pedra preciosa, né, que possui uma luz própria, né, um significado próprio, que tem um significado esotérico. Esmeralda era chamada no livro pejorativamente de a egípcia. Por que a egípcia? Não? Por causa das suas características físicas, pela sua pelo fato de ser cigana. Né? Então ela foi associada a essa coisa esotérica diferente, mas esmeralda ela brilha, ela tem um sentido de uma energia muito boa, uma energia, seria essa energia dessa coisa esotérica. E ela tem como animal de estimação, né, um carneiro. Mas assim, por que um carneiro? E uma cabra, na verdade, né? Por que essa cabra? Né? Quem teria um animal de estimação, uma cabra? Porque essa cabra, o que simboliza? Qual que é a metáfora em torno disso? O bode, que ele é semelhante a essa cabra, ele é um símbolo dos ocultistas, né? Desse esoterismo. Então, por isso, essa associação desse bode, dessa cabra, né? Com esse bode. Depois temos um outro personagem chamado Febo. Febo é o capitão das forças de segurança da cidade, né, de Paris, né, onde se passa essa história. E Febo, esse nome Febo, ele remete a toda a cultura greco-romana. Febo, ele é o deus Apolo, o deus da beleza, da juventude, né? Ele simboliza toda essa cultura greco-romana. Então, com relação aos personagens principais, são, vamos dizer, esses quatro, né? E os outros giram ao redor deles, né? A história. E começa com o Quasimodo, ele sendo entregue, né? Bebê ainda, na porta da Catedral de Notre Dame, e adotado pelo cardeal Cláudio Frollo, né? E ele fica recluso nessa catedral, pelo fato dele ser diferente, né? E os anos vão se passando, o Quasimodo cresce e entra a Esmeralda, que dançava na praça, na frente da catedral. E o arcebispo, ele viu a figura de Esmeralda, e aí nós temos aí um outro simbolismo, né?
porque o Cláudio Frollo, esse cardeal, ele, de certa forma, ele gostava da alquimia. O que era alquimia? Era transformar assim, metais não nobres em ouro, né? Isso estava ligado aos esotéricos. E a própria igreja também, a igreja católica, num certo momento, ela abraçou essa, essa alquimia, né? E depois dispensou, né? Assim como aconteceu na história do Corcunda. Então, o que se passa depois que o cardeal ele encontra, ele vê Esmeralda, ele se apaixona pela Esmeralda e ele arma um plano, né, para sequestrar a Esmeralda. E ele pede que Quasimodo a sequestre. E ele faz isso aí, ele vai e sequestra. Nesse sequestro, o próprio Quasimodo, né, ele também se apaixona pela Esmeralda. Aí temos também novamente vamos dizer, essa pessoa deformada, ela se apaixona, ela foi orientada toda a vida pela Igreja Católica e de repente se apaixona por essa figura, esse símbolo do esoterismo, né? Quem salva Esmeralda desse sequestro é o Capitão Febo, né? O Capitão Febo, ele salva Esmeralda. E aí também temos uma aproximação da cultura greco-romana com esse esoterismo. Ele tem digamos assim, ele não se apaixona pela Esmeralda, mas ele tem um desejo, vamos dizer, até mais carnal com a Esmeralda. E esse mesmo capitão, ele é casado, ele tem outras relações, né, com outra figura chamada Flor de Lis, que representa também de certa forma, a yoga, o esoterismo, mas esconde isso tudo e acaba marcando o encontro com a Esmeralda. Aí vendo o arcebispo, né, o Cláudio Frollo, ele enciumado, ele arma um plano para matar o, o Febo, o Capitão Febo. E aí nós temos outro simbolismo, né, de que, de certo modo, esse cardeal que representa a Igreja Católica, ele acaba matando esse capitão Febo, que representa a cultura greco-romana. Então isso também é uma metáfora disso tudo, representa exatamente isso, essa morte, né, pela Igreja Católica dessa cultura greco-romana. Ele acaba assassinando o capitão Febo nesse encontro entre Febo e Esmeralda. E acaba incriminando a própria Esmeralda, que a culpa, então,
foi jogada em cima dela, a culpa da morte dessa cultura greco-romana foi desse próprio esoterismo, então, nesse caso, né? Então, a culpa que não é dela foi jogada a ela e ela foi sentenciada à morte. Aí ficou presa em praça pública, né, para ser sentenciada à morte. E nesse tempo, o Quasímodo, ele resgata a Esmeralda, né, dessa prisão, né, e a leva para a igreja, que tem essa lei do abrigo, que nada da parte do Estado ela poderia interferir dentro da igreja, né? Então ela estaria protegida dentro dessa igreja, né? Junto ao Quasímodo. Os amigos da Esmeralda, eles tentam salvar a própria Esmeralda desse, vamos dizer, que eles julgam que estejam no cárcere junto ao Quasímodo, né? Só que, porém, o resultado é outro, né? E a Esmeralda acaba, em vez de ser ajudada por esses amigos, ela acaba, no caso, atrapalhando. E a Esmeralda volta à execução. E nessa segunda vez, ela é, né, diferente da história contada aí nos filmes, ela é executada. E tanto o Quasímodo quanto o cardeal, eles veem da igreja a execução de Esmeralda e lamentam, o Quasímodo lamenta. O cardeal, ele poderia livrar Esmeralda dessa execução, mas não quis. Então, vendo toda essa situação, o que Quasímodo faz? Né? Ele acaba jogando o cardeal e matando esse cardeal. Ele que meio se livra dessas amarras, dessa igreja, né? Esse ser totalmente deformado, né? E moldado até pela própria Igreja Católica. Isso é uma crítica à Igreja, né? E esse cardeal morre. E logo depois, o Quasímodo, ele some e ninguém mais o vê. Aí, passados vários anos, as pessoas vão ao túmulo de Esmeralda e quando fazem assim, né, vamos dizer assim, quase uma exumação desse cadáver, eles encontram junto a esse corpo, né, esse esqueleto, né, da Esmeralda, eles encontram um outro corpo de um ser, um esqueleto também, de um ser com umas costas com a corcunda, que era exatamente o Quasímodo, que no fim da vida, né, ele procurou a Esmeralda e mesmo que ela esteja morta, no caso, mas
mas ele ficou aos pés dela e acabou também falecendo, até morrendo de fome. Então isso tudo é um simbolismo de tudo que aconteceu, né, em relação a essa história, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Essa é uma visão, uma análise filosófica e espiritual dessa obra, que eu não vi em lugar nenhum, né? Mas pelas coisas que eu já aprendi, eu relacionei isso tudo e fiz essa análise. Não é para se chocar, dizer que é uma crítica à Igreja Católica, porque a crítica está no próprio livro, não a crítica minha, né? Isso é apenas uma análise minha.